E aí, pessoal? Paulo Soares e Daniel Aires, da DP Comp do Nota Já. E a gente está gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o contrato de experiência, né, Dani? É isso aí. Que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre como que funciona o contrato de experiência, que é aquele contrato inicial, Sim. né? E então a gente separou algumas anotações aqui para a gente comentar, conversar e saber se vocês entendem como a gente entende, e se sobrar alguma dúvida, vocês podem dizer aqui nos comentários, né, Dani? Que a gente responde os comentários para vocês e eventualmente grava até um vídeo especificamente por conta do comentário que você faça nesse vídeo, né? Exatamente. Então vamos lá, Dani. Como é que é o contrato de experiência, né? É aquele contrato por prazo determinado, isso que é importante para a CLT, Sim. né? Que é ele é uma das modalidades de contrato por prazo determinado e que nesse caso especificamente ele é utilizado para que o empregador e o empregado se conheçam antes de firmarem um compromisso mais longo, que é o que a gente chama de contrato por tempo indeterminado, que ele só tem data para começar, mas não tem data para terminar. Esse é o noivado, né? Exatamente, é o noivado, né? Então, quando vai dar para casar. Exato. Então, normalmente, quando a pessoa é contratada na empresa, se faz um contrato de experiência, e esse contrato de experiência pode ou não ser convertido num contrato por tempo indeterminado. Sim. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem para falar de importante, Dani? Um deles é o prazo, né? Desse tempo de experiência, né? Esse contrato de experiência, ele tem um prazo limitado de 90 dias. Sim. Não pode passar de 90 dias, de jeito nenhum, tá? Passou de 90 dias, o que significa? Já a lei presume que já não é mais contrato de experiência. Já está indeterminado, né? Já virou contrato por tempo indeterminado, né, Sim. Dani? Que mais? O tempo, se ele pode ser prorrogado, né? Dentro dos 90 dias, acredito, né? Ele pode ser prorrogado e isso gera um monte de dúvida. O contrato pode ser prorrogado? Ele pode. Veja, o contrato ele não precisa durar 90 dias. Sim. Ele pode durar até no máximo 90 dias. Mas vamos fazer um exemplo que fica mais fácil. Eu sou a pessoa que está contratando o Daniel. Então eu sou a empresa que estou contratando o Daniel. Aí a gente combina, eu faço a entrevista, gostei de você, vamos fazer uma experiência? Vamos. Sim. Vamos fazer uma experiência de 60 dias para ver se eu gosto do seu trabalho e para ver se você gosta de trabalhar aqui na empresa? Exatamente. Vamos. Então eu posso fazer um contrato de experiência de 60 dias. Poderia ser de 30 dias. Sim. Eu posso fixar o contrato de experiência por qualquer período, contanto que seja até 90 dias. Sim. E, na hipótese de eu ter feito um período que seja menor do que 90 dias, significa que ele vai poder ser renovado. Exatamente. Então, voltando para o nosso exemplo, a gente faz um acordo de experiência de 60 dias. Chegou perto do acordo chegou perto de 60 dias, a gente pode chegar e falar assim, olha, vamos prorrogar para uma avaliação melhor, né? Para avaliar melhor? Vamos. Então, em vez de 60 dias, vamos colocar 90 dias? Vamos. O que significa? A gente renovou o nosso contrato. Sim, aí fica um saldo de 30 para finalizar. Aí né? eu posso finalizar com mais 30. Então é assim, qualquer pergunta que você possa imaginar, você vai conseguir responder com essas duas regras. Nunca pode ser mais do que 90 dias. Sim. E nunca pode existir mais de uma renovação. Então, dentro do prazo de 90 dias, você pode dividir por 2. Mas qual é a proporção? Se vai ser 45 dias para cada contrato? 30, 60, 60, 30. 30, né? 60, 60, 30, 40, 50. Isso não tem importância. Importante que não exceda, né? Não pode exceder 90 dias e não pode renovar mais do que uma vez. Sim. Tá? Você, com isso em mente, você consegue responder qualquer questão sobre isso. E né? ainda dentro deles,
os direitos e deveres, né? Os direitos e os deveres, eles são idênticos aos direitos e aos deveres de qualquer contrato por tempo indeterminado. Sim. São os mesmos. A gente aqui não vai falar sobre direitos e deveres de contrato de trabalho, é uma aula de 40 horas, né? Então a gente não tem condição de falar sobre isso. Mas são os mesmos direitos. São né? os mesmos direitos. E o que mais, Dani? A rescisão. Por exemplo, eu vou fazer uma rescisão de uma pessoa que está dentro do contrato de experiência. Então, a rescisão, ele vai depender de quem toma a iniciativa, Certo. tá? No caso, se for o empregador. Se for a empresa, o empregador. Quando o empregador, ele toma a decisão de rescindir, é como se ele estivesse mandando a pessoa embora, tá? Então, o que significa? Apesar do período ser pequenininho, a pessoa tem direito a receber o saldo de salário, Certo. 13º proporcional, Certo. não sei se ele trabalhou 1, 2, 3 meses, 13º proporcional, férias vencidas proporcionais, 1/3 Dessas férias, né? dessas férias proporcionais também pagos. Que mais? O que eu estou esquecendo, Dani? 13º salário, falou? Falei 13º. Saque do fundo de garantia. Saque do fundo de garantia com o pagamento da multa dos 40%. Proporcional ao período, Proporcional ao período. Então sempre é pouquinho, porque teve no máximo 3 depósitos Sim. só, né? Porque ficou 3 meses, né, Dani? né? Sim. E o aviso prévio se ele tivesse sido acordado, né? Se tiver uma cláusula no contrato escrito de que haverá aviso prévio, aí precisa ter o aviso prévio. Se não houver uma cláusula no contrato escrito do aviso prévio, não há necessidade de aviso Aí prévio. fica a dispensa sem aviso, né? Só que tem uma questão, que é a multa do artigo 479 da CLT. Ok. Como é que funciona isso? Voltando para o nosso exemplo, tá? Nós fizemos um acordo de 60 dias iniciais, não foi? Foi. Mas vamos supor que depois de 30 dias eu decidi que eu não quero trabalhar com o Daniel. Certo. Então, de forma antecipada, o combinado é 60 dias. Então, vamos supor que eu vou te pagar R$3.000 por mês. Arredondando, tá, gente? Só para Exemplificar, né? Então, você vai receber líquido R$3.000 por mês. Passa os primeiros 30 dias, eu não gostei do seu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou rescindir de forma antecipada. Então você vai receber o primeiro salário de R$3.000 e aí eu vou te mandar embora. Certo. Quando eu estiver te mandando embora, você tinha a expectativa de receber mais aqueles 30 dias, Certo. mais aqueles R$3.000. O artigo 479 da CLT determina que eu, que sou o empregador, para poder te mandar embora antecipadamente, eu tenho que te pagar uma multa que seja equivalente à metade daquilo que você receberia trabalhando. Ou seja, 1.500 nesse caso. 1.500 nesse caso. Então, você trabalhou 30 dias, recebeu os 3.000. Legal. Só que quando eu te pago os 3.000, eu já falo assim, ó, Dani, não quero mais trabalhar com você. Toma aqui 1.500, que seria metade do seu próximo salário, mas você não trabalha mais comigo. Dentro das verbas decisórias, né? Exatamente. Então, a multa do 479, ela é correspondente à metade da expectativa que o empregado tinha de receber se caso o contrato de experiência fosse cumprido até seu final, tá? Então, o quanto ele ainda receberia? Ele receberia mais R$3.000. Divide pela metade, paga como indenização, ele não precisa mais trabalhar, vai embora. Certo. Acabou. E tem que fazer anotação na carteira também. Tem que anotar na carteira. O contrato de experiência é um contrato de trabalho. Segue o fluxo, Então né? tem todas as obrigações e todos os direitos, FGTS, INSS, tudo, né? Então a pessoa precisa ser registrada. Certo. Registrada como tempo de contrato de experiência, mas registrada. Certo. Isso vai contar para todos os fatores jurídicos que são consequências do contrato de trabalho. E essas regras também têm que estar especificadas dentro do contrato. E a gente aconselha fortemente, porque quando não faz contrato por escrito, tudo fica de boca, tudo fica complicado. Mais difícil de resolver. Mais né? difícil de resolver. Então a gente sempre vai dizer que é para a pessoa fazer o contrato por escrito. Mesmo que o contrato não seja por escrito, no caso de renovação, né, dentro daqueles 90 dias, a renovação precisa obrigatoriamente ser por escrito, aí não é opcional, Certo. tá? Para dizer que houve a prorrogação, né? Exatamente. Certo. Que mais, Dani?
Dentro desse processo, é isso que a gente tinha para apresentar. Só falta a gente falar do artigo 480 da CLT, Sim. que é o seguinte. Esse daí é quando o empregado pede. O empregado rompe, que né? pede a demissão antes do tempo. Ele tá? que faz o rompimento do contrato. Exatamente. Então vamos supor, nosso mesmo exemplo, a gente estava com aquele contrato de 60 dias, só que em vez do empregador, que sou eu, rescindir o contrato Eu que decidi. você pede demissão com 30 dias. Falta 30 dias para cumprir o contrato. Como você que está pedindo demissão, eu vou te pagar saldo de salário, 13º e férias proporcionais, mas, como é você que está pedindo a demissão, eu não preciso te pagar a indenização, aquela que era a metade do salário, da quebra antecipada do contrato. E, se por acaso você ter pedido demissão causou algum prejuízo para minha empresa, e só se causou o prejuízo, tá? Não é automático. Se você, ao pedir demissão, causou algum prejuízo para minha empresa, você tem que pagar esse prejuízo para mim. Dentro dessa rescisão. Dentro dessa rescisão. Agora, esse prejuízo não pode ser maior do que a multa que eu tivesse que pagar para você se fosse você o demitido. Isso é um pouquinho complexo, tá? Mas não é assim, você causou um prejuízo... Seria quase na proporção em que eu receberia esses 50%. Seria né? quase não, é exatamente isso. A proporção. É exatamente a mesma proporção que seria, por outro lado, aquela multa do 479, é o limite da multa do 480. Né? Eu acho que é isso, né, Dani? É isso. Abordamos dentro do contexto do contrato de experiência os assuntos mais importantes. Então, pessoal, a gente pede que você curta esse vídeo. Isso. Se você ainda não é inscrito no canal da DPComp aqui do YouTube, se inscreva, ativa o sininho das notificações, que é para você não perder nenhuma novidade, e não pode se esquecer que a DPComp é especialista em sistemas, principalmente de folha de pagamento, desde 1981.